Bom, e aí pessoal, Peluso na área novamente e vou dar continuação àquele projeto que a gente começou na semana passada de resolver as listas dos exercícios que eu vou passando para vocês para casa. Hoje eu vou fazer a segunda parte da lista 1, que é a parte que fala de permutações simples e permutações com repetição, começando no exercício 26. Se você não tem a lista, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E se você não assistiu a primeira parte da aula, eu vou deixar em algum lugar aqui para você clicar e ir lá para o outro vídeo, porque senão você não vai conseguir entender os exercícios dessa parte da lista, tá? Então vamos lá. Número 26. Quantos são os anagramas da palavra amor? Essa questão aqui é fácil, né? A palavra amor, ela tem 1, 2, 3, 4 letras diferentes e a gente sabe que um anagrama nada mais é do que uma fila de letras. Então, de quantas maneiras eu posso fazer uma fila com 4 elementos diferentes? A gente sabe que a resposta disso é 4 fatorial. Então, quantos anagramas? Permutação de 4 elementos distintos ou 4 fatorial, e isso dá 24, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Número 27. Vamos lá. Número 27. De quantos modos 5 pessoas podem formar uma fila? Exatamente igual ao exercício anterior, porém agora em vez de 4 letras diferentes, são 4 pessoas, que claramente são pessoas diferentes. Então, como são 5 pessoas, eu posso formar uma fila de 5 fatorial maneiras, ou seja, 120. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Você sempre pode pensar, para resolver esse tipo de problema, utilizando o princípio multiplicativo. Há 5 pessoas disponíveis para ocupar a primeira posição, 4 para ocupar a segunda posição e assim por diante, né? Mas, como a gente já sabe, as permutações são sempre o número de elementos fatorial, é mais rápido fazer assim, né? Bom, vamos lá. A questão 28 diz o seguinte: 6 pessoas, dentre elas Antônio e Beatriz, devem ficar em fila. De quantas formas isso pode ser feito se Antônio e Beatriz devem ficar juntos? Aqui, apesar de ser um caso de permutação de alguns elementos, não é um caso em que você vai aplicar direto o fatorial, né, a fórmula das permutações, porque eu tenho uma restrição. Eu sei que o Antônio e a Beatriz, eles têm que ficar juntos. E essa decisão é a decisão mais importante, eu tenho que começar por ela, né? Então vamos lá. Eu tenho 6 pessoas. Dentre elas, Antônio e Beatriz. E eles têm que andar sempre juntos. Então, vamos lá. Digamos que o Antônio está aqui e a Beatriz está aqui. Como eles têm que andar sempre juntos, então, na verdade, eu não tenho 6 pessoas. Eu tenho 5 pessoas, porque o Antônio e a Beatriz funcionam como se fosse uma única pessoa. Porque onde o Antônio for, a Beatriz tem que ir também. Então, na verdade, isso aqui não é A e B, é uma letra só chamada AB. Agora sim, de quantas formas eu posso organizar essa fila? Com 1, 2, 3, 4, 5 letras diferentes. Isso pode ser feito de 5 fatorial maneiras, também conhecido como 120. Só que a questão me diz o seguinte, tem que ser Antônio e Beatriz juntas, mas não diz que tem que ser nessa ordem, Antônio e Beatriz. Pode ser a ordem inversa, pode ser o Beatriz na frente e o Antônio logo depois. Então, essas 120, na verdade, não são 120, são 240, né? 120 com o Antônio na frente, mais 120 com a Beatriz na frente. Portanto, total de maneiras de formar uma fila com Antônio e Beatriz juntos em qualquer ordem, 2 vezes 120, ou seja, 240 maneiras. Tá ok? Vamos lá. Número
29. Vamos lá. 5 pessoas, entre elas Daniel e Elias, devem ficar em fila. De quantas formas isso pode ser feito se Daniel e Elias nunca podem ficar juntos? Repara que é exatamente o contrário do que o exercício 28 pedia. Aqui eles tinham que ficar juntos, e na 29 eles nunca podem ficar juntos. E aí é que está um negócio. Se eles nunca podem ficar juntos, então tem que ter pelo menos uma cadeira entre o Daniel e o Elias. E aí a gente tem duas maneiras de resolver esse problema. Ou a gente conta as condições em que são aceitas pelo problema, ou então eu faço o contrário. Eu conto tudo, eu conto aquilo que eu não quero e retiro do total. Só que o que eu não quero é mais ou menos o que está aqui, quando elas estão juntas. Então eu vou fazer exatamente isso. Eu vou contar o total de anagramas ou de permutações. Então nós temos aqui 5 pessoas. Então, sem contar a restrição, eu tenho 120 maneiras de organizar todo mundo. Sem contar, nesses casos aqui, o Daniel e o Elias, eles estão juntos, separados, tem todos os casos. Agora eu vou contar os casos em que eles ficam juntos. Então tá. Se eles ficam juntos, então na verdade não são 5 pessoas, né? São 4 pessoas. Uma pessoa chamada DE, que é o Daniel e Elias, e as outras 3. De quantas formas eu posso fazer isso? Bom, como eu tenho 4 pessoas, então eu tenho uma permutação de 4 elementos, 4 fatorial, que é 24. Porém, a exemplo do exercício anterior, eu tenho 24 nessa ordem, mais 24 com o Elias na frente. Então, juntos, são 24 vezes 2, 48 formas. Então, vê se você entende. Eu tenho 120 maneiras de organizar uma fila. Dessas 120, 48 delas, o Daniel e o Elias ficam juntos. Então, em quantas eles ficam separados? Bom, separados eles vão ficar. Eles vão ficar em todas as 120, menos naquelas em que eles ficarem juntos. Tá ok? E isso vai dar exatamente 72. Eu já fiz a conta aqui. Então, de quantas formas eles podem se sentar sem ser, se organizar sem ser juntos? 72 maneiras. Número 30. Determine o número de permutações de 1, 2, 3, 4, 5, 6, nas quais o 4 ocupa o 4º lugar ou o 6 ocupa o 6º lugar. Lembra disso. Eu falei em sala que quando a gente fala ou uma coisa ou a outra, né, eu considero então os casos em que uma coisa acontece, em que a outra coisa acontece e em que as duas coisas acontecem. Quando eu digo ou uma coisa ou a outra, não. Eu considero só uma, a primeira, ou então só a segunda, sem a primeira acontecer. Tá? Como ele falou que tem o 4 na 4ª posição ou o 6 na 6ª posição, então eu quero contar as permutações em que o 4 está na 4ª posição, em que o 6 está na 6ª posição e em que os dois estão nas suas posições. Então, olha só. Vou contar primeiro 4 na 4ª posição. Bom, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 números para colocar numa fila. Porém, eu já sei que na 4ª posição, 1, 2, 3, 4, eu tenho o número 4. Se eu
tenho o número 4 na quarta posição, eu só tenho uma possibilidade para a quarta posição, o número 4. E aqui eu tenho todos os outros números em qualquer ordem possível, ou seja, dos 6, aqui sobram 5, 4, 3, 2, 1. Pelo princípio multiplicativo, isso dá 5 fatorial, né? 120. Agora eu vou contar as permutações em que o 6 ocupa a sexta posição. Tá? Bom, se o 6 ocupa a sexta posição, então o 6 está aqui. Só tenho uma possibilidade para cá, o 6, né? E agora aqui eu tenho 5 números para colocar em fila. Ou seja, a exemplo da parte de cima, né? Eu tenho 5 fatorial maneiras e isso vai dar 120. Repara o seguinte, aqui eu contei todas as possibilidades com 4 na quarta posição, inclusive quando o 6 é o último. Aqui eu contei todas as possibilidades com o 6 sendo o último, inclusive quando o 4 é a quarta. Isso significa que a configuração em que o 4 é o quarto e o 6 é o sexto foi contada 2 vezes. Ela foi contada aqui e foi contada aqui. Como eu só quero uma vez, então eu vou retirar. Eu vou contar e vou retirar do total. Então, 4 na quarta e 6 na sexta. Bom, aqui está o 6, aqui está o 1. Uma possibilidade. Uma possibilidade. Tá bom, e agora? Aqui eu tenho 4 números para ocupar essa casa, 3 para essa, 2 para essa e 1 para essa. Pelo princípio multiplicativo, isso vai dar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 24. Essas 24, elas foram contadas aqui e aqui. Então, o total de configurações que eu quero são exatamente 120 mais 120 menos as 24 que foram contadas 2 vezes. Eu já fiz essa conta aqui, vai dar 216. Tá? Agora qual? 31, né? Bom, o 31 ele é muito grande, então eu vou dar um pause no vídeo para poder apagar o quadro e volto já já. Valeu? E aí, pessoal, voltei. Então, vamos lá. Número 31. Com relação à palavra martelo, quantos anagramas existem ao todo? Essa aí, moleza, né? São 7 letras diferentes. Então, eu tenho permutação de 7 igual a 7 fatorial, ou seja, 5.040 anagramas diferentes. Muito bem. Letra B. Quantas começam por M, né? Isso. Bom, se o anagrama começa pela letra M, então, na verdade, para a primeira letra, eu só tenho uma possibilidade, o M, né? Lembra que a gente sempre começa pela decisão mais difícil. Então, no caso, é a primeira. E aqui eu tenho todas as letras que sobraram, em qualquer ordem possível. Ou seja, 6 fatorial. Aqui eu botei o contrário, é o M em cima e o 1 embaixo. Então, 6 fatorial vezes 1, isso vai dar 720. Letra B, melhor, letra C. Que começam por M e terminam por O. Mesma coisa, né?
6, 7. Aqui eu tenho uma possibilidade, começa por M. Aqui eu tenho uma possibilidade, termina por O. E aqui, todas as letras. Como eram 7 e eu já tirei o M e o O, então são 5 letras para colocar em 5 espaços, o que pode ser feito de 5 fatorial maneiras, e isso vai dar, aqui faltou vezes, e isso vai dar 120 anagramas. Letra D. Aqui ele diz que tem que começar por vogal. Quantos começam por vogal? Bom, se começa por uma vogal, então a primeira letra tem que ser uma vogal, né? De quantas maneiras eu posso escolher uma vogal para colocar aqui? Bom, eu tenho 1, 2, 3 vogais. Então, 3 possibilidades para a primeira letra. E aqui vão ficar as outras letras, né? Que são 6. Então, aqui vai dar 6 fatorial. Isso vai dar 3 vezes 720. E isso dá, já fiz aqui, 31, letra D. 2.160. Isso aqui é um vezes. Tá bom. Letra E. Vamos lá. Que terminam por consoante. Mesma coisa, né? 7 letras. Se ela termina por consoante, então eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades. Tá aqui. E aqui as outras letras em qualquer ordem, 6 fatorial. Então isso vai dar 720 vezes 4, e eu já fiz também, 31, 2.880 anagramas. Sempre lembrando que eu sempre começo pela decisão mais difícil, mais restritiva. Então aqui eu tinha que começar por uma vogal, ou seja, eu tinha que começar por essa decisão, que é a decisão mais difícil. Aqui eu tinha que terminar por uma consoante, então eu tinha que resolver primeiro essa decisão, a última letra, né? Letra F. Começam por vogal e terminam por consoante. Seis, 7. Se começa por vogal, então aqui eu tenho apenas 3 possibilidades, né? Uma das 3 vogais. Se termina por consoante, então eu tenho aqui 4 possibilidades, uma das 4 consoantes. E aqui eu tenho todas as outras 5 letras em qualquer ordem possível, ou seja, 5 fatorial. Pelo princípio multiplicativo, isso vai dar 3 vezes 120 vezes 4. Vai dar 1.440. Se não me falha a memória, e ela não falha nunca porque está anotado aqui, então não tem como eu esquecer. 1.440, isso. Letra G. Começam por vogal ou terminam por consoante. Novamente, é um caso parecido com aquele exercício que eu resolvi na primeira parte do vídeo. Eu quero uma coisa ou a outra, ou as duas. Então, eu quero as que começam por vogal, as que terminam por consoante, e também quero as duas, as que terminam e começam, né? Começam por vogal e terminam por consoante. Mas, cuidado com isso. Aqui eu contei todas as que começam por vogal, inclusive aquelas que terminam por consoante. Aqui eu contei todas as que terminam por consoante, inclusive aquelas que começam por vogal. Então, essas aqui, que começam e terminam, foram contadas aqui e foram contadas aqui. O que eu vou fazer? Eu vou retirar para ficar contado uma vez só. Então, a letra G, pelo princípio da inclusão e exclusão, 2.160 mais
2.880 menos 1.440 anagramas. Fazendo essa continha, 3.600 anagramas começam ou terminam, começam por vogal ou terminam por consoante. Essa foi a G. Letra H. Quantos anagramas apresentam as letras MAR juntas nessa ordem? Se elas estão sempre juntas, então é uma letra só, a letra MAR. Então eu tenho MAR, tá certo? Eu não tenho mais 7 letras, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras, tá claro? Eu tenho então que organizar essas 5 letras, o que pode ser feito de 5 fatorial maneiras, também conhecido como 120 maneiras. Muito bem, agora a letra I. Apresentam as letras MAR juntas. Aqui ele não fala que tem que ser nessa ordem, mas em qualquer ordem possível. Se é em qualquer ordem possível, então eu vou ter 120 nessa ordem, mais 120 numa outra ordem, mais 120 em qualquer outra ordem. De quantas maneiras eu posso arrumar uma ordem para essas 3 letras ficarem juntas? Se são 3 letras, eu tenho 3 fatorial maneiras de arrumar uma ordem para essas 3 letras. E para cada uma dessas 3 fatorial maneiras, eu tenho 120 anagramas. Ou seja, eu tenho 3 fatorial vezes 120 anagramas ao todo. 6 vezes 120, 720 anagramas. E esse foi o 31. 32. A 32 é uma questão que caiu na UF. 3 ingleses, 4 americanos e 5 franceses estão dispostos em uma fila, em linha reta, de modo que as pessoas de mesma nacionalidade estejam sempre juntas. De quantas maneiras a fila pode ser formada de modo que o primeiro da fila seja um francês? Nós fizemos um exemplo parecido com esse na sala, usando os livros Matemática, Estatística e Física. E a ideia é a mesma. Primeiro eu vou ajeitar os franceses. Bom, se eu tenho 5 franceses, então eu tenho 5 fatorial maneiras de ajeitar os franceses. Ingleses. São 3 ingleses, então eu tenho 3 fatorial maneiras de ajeitar os ingleses. E são americanos, são 4. Então eu tenho 4 fatorial maneiras de ajeitar os americanos. Agora eu vou ajeitar a ordem na fila. Bom, na fila tem que começar pelos franceses. Então eu tenho uma possibilidade para a primeira nacionalidade da fila. E para a segunda nacionalidade? Para a segunda pode ser o inglês ou o americano. E para a última nacionalidade pode ser o que sobrou, ou o americano ou o inglês. Então, de quantas maneiras eu posso ajeitar essa fila? Eu posso ajeitar total 5 fatorial vezes 3 fatorial vezes 4 fatorial vezes 2, já que eu vou tomar essa decisão e essa decisão e essa. Como a gente está falando e, eu multiplico tudo e isso vai dar 34.560 maneiras. Lembrando que eu tenho que resolver 120, depois vezes 6, vezes 24, vezes 2, tá?
Bom, pessoal, voltei, tive um problema com a câmera aqui, mas voltei. Vamos fazer a 33. 5 casais vão sentar-se em um banco de 10 lugares, de modo que cada casal permaneça sempre junto ao sentar-se. Determine de quantas maneiras distintas todos os casais podem, ao mesmo tempo, sentar-se no banco. Como os casais andam sempre juntos, então eu vou considerar não como 10 pessoas, mas como se fossem 5 pessoas. A pessoa Ana e Pedro, a pessoa Manuel e Maria. Então, cada um desses é apenas, para efeitos de cálculo, uma pessoa. Então, eu tenho que sentar 5 pessoas em um banco. Ou seja, eu tenho 5 fatorial maneiras de fazer isso. Porém, cada um dos casais pode se sentar o homem à esquerda ou o homem à direita da mulher. Então, como para cada um dos casais eu tenho 2 possibilidades, então eu tenho que multiplicar cada um dos casais por 2. 2 vezes para o casal Ana e Pedro, duas maneiras para o casal Maria e José, e assim por diante. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Você pode escrever também 2 elevado a 5, tá? Essa conta vai dar 120 vezes 32. E isso aqui, número 33, eu já fiz, vai dar 3.840 possibilidades para acertar todos eles. Tá bom? Vamos lá. O próximo exercício já é de permutação com repetição. É o exercício 34. Vamos lá. O número 34, ele pergunta: quantos são os anagramas da palavra batata? Bom, é mole, né? Quantas letras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui vai ser uma permutação de 6 elementos. Porém, eu tenho 3 letras A, ou seja, eu repito uma letra 3 vezes, e 2 letras T. Ou seja, isso é 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Isso aqui vai dar 60, né? Em cima vai dar 720. Embaixo vai dar 6 vezes 2. Então, 720 dividido por 12, 60. Tá lá. Número 35, né? 35. Um homem encontra-se na origem de um sistema cartesiano ortogonal. Ele só pode dar um passo de cada vez para norte ou para leste. Quantas trajetórias existem da origem até o ponto 5, 4? Tá? Vamos lá, então. Um, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Então, o cara está aqui, ele quer chegar neste ponto aqui. Se ele só pode andar para frente e para cima, então repara, para eu chegar saindo daqui até aqui, se eu só posso andar para frente e para cima, eu vou ter que andar 1, 2, 3, 4, 5 para frente, 1, 2, 3, 4 para cima. Tá? Eu tenho que fazer isso aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. Em qualquer ordem, eu posso andar para frente, para cima, para frente, para cima, para frente, para cima, até chegar depois para frente e acabo. Em qualquer ordem.
O fato é, eu vou ter que andar 5 para frente e 4 para cima. Repara que cada caminho é uma maneira de organizar essa palavra aqui. F, 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 C, 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 C. Ou seja, de quantas maneiras eu posso organizar essa palavra? Quantos anagramas tem essa palavra? Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Porém, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 de um tipo e tenho 4 do outro tipo. Ou seja, eu tenho aquela quantidade de anagramas, ou seja, eu tenho aquela quantidade de caminhos possíveis. Fazendo aquela continha ali, você vai encontrar 126, tá? As contas são grandes, então a gente não vai fazer no quadro aqui, porque senão gasta muito tempo de vídeo. 36. Vamos lá. No 36, ele diz o seguinte: mesmo texto da questão anterior, um homem encontra-se na origem de um sistema cartesiano ortogonal. Ele só pode andar para frente e para cima uma única vez por cada passo, né? Se ele partir da origem e ele tem que passar pelo ponto 3,1, de quantas formas ele pode chegar até o 5,4? Então, espera aí. Agora, o problema tem uma restrição. Um, dois, três, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Então, ele quer chegar até aqui. Só que ele tem que passar pelo ponto 3,1, né? É isso, né? Então, tá bom. Bom, como eu tenho que vir até aqui e daqui para cá, então eu vou contar os dois caminhos separados. De quantas formas eu posso ir até o ponto 3,1? E depois eu vou contar de quantas formas eu posso ir do 3,1 para lá. Então vamos lá. Da origem do 0,0 até o ponto 3,1. Para eu fazer isso, eu vou ter que andar 1, 2, 3 para frente e 1 para cima, né? Isso vai me dar uma permutação de 4 elementos, onde 3 são repetidos, né? Vou botar 1 aqui também, se quiser. E isso vai dar 4, né? Isso. Beleza. Agora, eu vou calcular o restante, para eu ir do 3,1 até o 5,4. Se eu estou no 3,1, para eu ir até o 5,4, eu tenho que andar 2 para frente e 1, 2, 3 para cima. Tá? Então, utilizando o mesmo raciocínio, eu tenho 5 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. Fazendo essa conta aí, você vai encontrar 10. Repara que eu vou fazer essa decisão, eu vou tomar essa decisão, escolher um caminho para ir até o 3,1 e vou escolher um caminho do 3,1 em diante. Como eu vou tomar uma decisão e a outra, eu uso o princípio multiplicativo. Então, eu tenho 40 maneiras de sair da origem e ir até o P, passando pelo A. Legal. Número 37. 37. Essa a gente também fez em sala, uma parecida, né? Quantas soluções inteiras e não negativas tem essa equação, né? X mais Y mais Z igual a 5. Conforme eu expliquei para vocês de sala, é só a gente separar as variáveis aqui. Essa barrinha separa o x do y
essa barrinha separa o Y do Z. E eu vou fazer 5 bolinhas aqui, né? Simbolizando esses 5 aqui. E cada maneira de organizar 2 tracinhos e 5 bolinhas me dá uma solução para essa equação. Então eu tenho 5 elementos para permutar, perdão, 5 não, 7 elementos para permutar, onde 2 são de um tipo e 5 são do outro tipo, tá? Isso vai dar, já fiz aqui, 21. Show? Vamos lá. Tá acabando. 38. Vou apagar aqui. Essa aqui é da Unirio. Uma pessoa quer comprar 6 empadas numa lanchonete. Há empadas de camarão, frango, legumes e palmito. Sabendo que podem ser compradas de 0 a 6 empadas de cada um dos tipos, de quantas maneiras ela pode fazer isso? É o mesmo exemplo que o 37. Eu vou chamar de x1 a quantidade de empadas que eu vou comprar de camarão. X2 é a quantidade de empadas que eu vou comprar de frango. X3 é a quantidade de empadas que eu vou comprar de legumes. E X4 é a quantidade de empadas de palmito. E eu sei que no final eu quero ter 6 empadas. Tá? Como ele não fala que as empadas têm que ser diferentes, então eu posso comprar tudo disso aqui, ou 5 décimas dessa, tanto faz. No fim, eu quero saber quantas soluções essa equação tem, usando somente números inteiros e não negativos, que é esse problema aqui. Então eu vou separar aqui as variáveis. Eu tenho 3 tracinhos e 6 bolinhas. 5, 6. Ou seja, eu tenho 9 símbolos para permutar as 6 bolinhas e os 3 tracinhos, onde 3 são tracinhos, 6 são bolinhas. E isso vai me dar 38, 84 maneiras diferentes de comprar as 6 empadas. E por último, a 39. A 39 diz o seguinte: um sistema luminoso constituído de 8 módulos idênticos foi montado para emitir mensagens em código. Cada módulo tem 3 lâmpadas de cores diferentes. Vermelha, então tá, peraí. Vermelha, amarela e verde. O verde eu vou botar de letra minúscula, tá? Tá. Observe a figura. Então são 8 semáforos, verde, amarelo e vermelho, né? Considere as informações. Cada módulo acende apenas uma única lâmpada. Então, se ele acender o vermelho, não pode acender nenhuma outra. Qualquer mensagem é configurada pelo acendimento simultâneo de 3 lâmpadas vermelhas, ou seja, para eu ter uma mensagem, eu tenho que ter 3 lâmpadas vermelhas, 2 lâmpadas verdes e uma lâmpada amarela. Tá? Permanecendo 2 módulos com as 3 apagadas. Então, peraí, eu vou chamar de A minúsculo apagado. Ou seja, eu vou ter então 2 módulos apagados. 2 mensagens são diferentes quando pelo menos uma das posições dessas cores é diferente. Calcule o número de mensagens distintas que esse sistema pode emitir. Se você não percebeu, cada mensagem é um anagrama de V, 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 Vzinho, Vzinho, Azão, Azão
perdão, um azão só. É um amarelo só. E 2 azinhos, tá? 3 verdes, melhor, 3 vermelhos, 2 verdes, uma amarela e 2 apagadas. Se eu trocar a ordem aqui, fica vermelho, vermelho, apagado, vermelho, eu tenho uma outra mensagem. Então, de quantas maneiras eu posso ajeitar esses 8 símbolos aqui? De 8 fatorial maneiras, porém, 3 vezões, 2 vezinhos e 2 azinhos. Fazendo essa conta, você vai encontrar 1.680 mensagens diferentes. 1.680 anagramas diferentes, e como cada anagrama é uma mensagem, então 1.680 mensagens diferentes. Bom, pessoal, é isso. A gente encerra aqui o vídeo das permutações e na semana que vem a gente posta a próxima parte. Valeu, obrigado!